vocês, nossos alunos, a incrível participação aí da Propec junto conosco, também da professora Janaína, presidenta da ABCiber. Todos os nossos alunos estão aí, né, sabendo dessa grande novidade para o ano de 2021, que é essa nossa feliz parceria, que vai realmente trazer um fôlego, um incentivo, né, um apoio muito importante para o desenvolvimento da pesquisa nos cursos de comunicação social, né, em especial com a nossa linha de pesquisa agora, que temos uma linha de pesquisa também, que é comunicação e cibercultura. Muito obrigada, professora Laura, pelo apoio da Propec, também pela professora Janaína e todos os membros da ABCiber, que desde o início aceitaram com tanta alegria e com tanto acolhimento a nossa parceria aqui da Unify. Muito obrigada. Bem, gente, boa noite. Obrigada, Bel. Queria agradecer aí a presença, né, tanto da Janaína quanto dos professores do curso de comunicação, principalmente dessa quantidade grande de alunos que nós temos aqui hoje, né, porque afinal nós fazemos as coisas para que realmente a gente possa frutificar aí nessa nova geração, né, de comunicadores que estão vindo aí. Aqui na Pró-Reitoria, né, de pós-graduação e pesquisa, eu tenho, né, o desafio aí de fomentar a pesquisa científica nos diversos cursos. Eu estou aqui na Unify, né, há quase 20 anos, e aqueles que me conhecem sabem o apreço que eu tenho pelos cursos de comunicação, né. Eu adoro a comunicação, eu valorizo a comunicação, na verdade, eu enlouqueço as pessoas da comunicação. Porque eu fico andando atrás, porque eu acho que nada funciona, né, sem a comunicação, é a maneira com que a gente tem de se mostrar, da maneira que a gente tem da nossa informação chegar nas pessoas, né, e a pesquisa na comunicação também é um desafio por si só, né, nós entendemos muito mais a pesquisa, por exemplo, na área da saúde, né, da onde eu venho, por exemplo, né, às vezes é na área da engenharia, aquela área mais básica, mas a questão da comunicação é uma outra ciência, né, e ela tem as suas particularidades na pesquisa. Então, querer encaixar a comunicação naquele quadradinho da pesquisa, né, que a gente faz em área básica, ou em algumas áreas até de ciências aplicadas, é impossível, na verdade, é matar, destruir a criatividade dos comunicadores, né, então, é um desafio maior, então, por isso que eu vim insistindo aí com os professores da comunicação, que a gente fizesse, né, um webinar voltado para a comunicação, né, que a gente pudesse privilegiar a comunicação, que tem tanto aí a contribuir, né, com a nossa Unify, mas também abrir na oportunidade, eu acho, né, para os nossos docentes e discentes, de serem pesquisadores em comunicação, né, então, nós trouxemos aí, né, um exemplar muito bem sucedido de pesquisadora na comunicação, né, que é a professora Janaína. Muito se ouvia falar da Janaína por aqui, viu, Janaína? Mesmo quando eu não te conhecia, né? Então, a gente já tinha o apoio técnico aí, né, da Unify há alguns anos, né, nos eventos da ABCiber. E aí, um dia até eu parei o Marcelo no corredor, né, falei, pelo amor de Deus, me explica o que é isso, eu só vejo nas redes sociais, eu não entendo, né, mas eu quero entender como é que é, né, aí eu tive no último evento aí de vocês, e eu vi quanta coisa é possível ser feito, meu olho brilhou naquele evento, né, porque eu não imaginava, dentro, né, da própria cibercultura, quantas possibilidades aí a gente tinha, né, para fazer, para pesquisar e para desenvolver, né, então, nesse momento, ser parceiro, né, agora, né, da ABCiber como um todo, como pesquisadores, eu acho que é um grande ganho aqui, né, para a Unify, para os cursos de comunicação, né, especificamente, eu tenho certeza que é uma parceria que nós vamos muito aprender, né, esperamos contribuir, eu tenho certeza que com a qualidade, né, dos docentes que nós temos aqui, nós vamos fazer muitas coisas bacanas, e isso vai refletir, claro, no aprendizado, na formação do nosso aluno, né, na qualidade daquilo que a gente vai poder desenvolver aí dentro do curso, né. Eu agradeço aí, em especial, a cada um dos professores do curso de comunicação que aceitaram esse desafio. Eu sei que não é nada fácil para vocês, né, é também um desafio a gente
colocar, né, essa uma linha de pesquisa e a gente andar. É um trabalho que eu sei que tem sido feito já, né, há vários anos no curso de comunicação, e agora a gente formaliza aí, né, então, a parceria para poder realmente colher resultados, né, em cima disso. Então, eu agradeço aí, né, o apoio de todos, né. Então, né, eu vou apresentar aí rapidamente a Janaína, depois eu vou passar de volta aí a palavra, né, para a professora Maria Isabel. A professora doutora Janaína Antunes é professora da pós-graduação em Negócios da Música e em Trilha Sonora da Universidade Anhembi Morumbi. É professora e orientadora de graduação e pós-graduações do curso de Publicidade e Propaganda, Audiovisual, Design, Marketing, Administração, Arquitetura, Moda e Engenharia na Universidade de Anhanguera. Professora visitante de Cibercultura e Cultura no Brown, é isso? Isso, perfeito. Na Universidade é uma das poucas que acertou. Aí, ó, tá vendo? Na Universidade Westminster, né? E na Universidade de Hong Kong. É presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, a ABCiber, né, no biênio 2019-2021, doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, e autora dos livros No Raw, o Inclassificável Internacionalizado, outro livro, Corporalidades e Ambiências na Cibercultura e Espaços de Aprendizagem. Então, vocês já viram aí, né, pelo currículo da nossa visitante, né, como nós realmente procuramos trazer uma pessoa que agregasse mesmo, né, a vocês. É uma parceria realmente de grande porte. E o que eu acho que mais admiro em você, Janaína, é a sua capacidade de agradar a todos. Né? Todo mundo que eu converso, né, até quando eu pus no grupo, né, da reitoria, vários, Janaína, que legal. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente tem um currículo muito bacana e quando chega alguém tão, né? Então, muito obrigada, né, por você estar aqui e nos permitir estar aqui hoje com você. Imagina, nossa, eu agradeço muitas palavras, viu? Olha, e faço minhas as suas palavras em relação a todo o resto. Eu agradeço muito mesmo. É sempre uma delícia estar com vocês, não é? Não, cada oportunidade, exatamente por causa disso, porque vocês estão num ambiente tão contributivo, num ambiente e aquilo, assim, vocês unidos, né, um auxiliando ao outro, sempre é outra história, né? Outra história. Então, eu me sinto muito à vontade junto de vocês. Eu não tenho como expressar, é sempre uma delícia estar com vocês. Então, não tenho como agradecer mesmo. Eu tenho que, aliás, de novo, né? Bom, primeiro, boa noite, né, gente? Desculpa, né? Boa noite a todos, como eu estava falando antes de começarmos, né? A gente acaba começando a falar e com a sala cheia eu acabo não dando o próprio cumprimento a cada um, né? Mas eu queria agradecer a todos que estão presentes. Para mim é uma honra ter vocês aqui, como eu disse, é um prazer, né? Mas especialmente começar expressando meu profundo agradecimento, primeiro ao convite para a professora Laura, né? A professora Isabel Braga, né? O professor Marcelo, o magnífico professor Marco Aurélio também, né? E toda a excepcional equipe da Unify, gente. Eu não tenho nunca palavras, mas é um grande prazer mesmo, não dá para expressar de outra maneira, fica um pouco redundante, mas é o melhor que eu, como comunicóloga, consigo comunicar, porque não há palavras para descrever como é bom estar ao lado de vocês. É sempre um prazer, gente. Muito obrigada, viu? Bom, desculpa, gente, mais alguém? Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar a incomodá-los profundamente. Jana, acho que estamos todos muito ansiosos pela sua fala. Eu queria aqui também, novamente, né, agradecer a todos os nossos alunos. Eu sei que chegaram alguns agora, né, neste momento aqui, pós-abertura. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos, então, com essa webinar que tem esse sentido mesmo, né, de fomentar e apresentar a importância das pesquisas na área da comunicação.
para trazer de fato esse incentivo a todos os nossos alunos e também aos nossos professores. Para os alunos veteranos, né, eu tive o encontro com eles ontem e estamos aí muito felizes porque neste ano de 2021, e esperamos que nos próximos também, né, os TCCs serão desenvolvidos em parceria com a ABCiber. Então, nós teremos os orientadores dentro do curso de comunicação, né, da publicidade, agora no caso de 2021, e os trabalhos sendo co-orientados por professores que estão também dentro da ABCiber, né, professores aí que também estão lecionando em outras instituições, que são pesquisadores. Então, para nós, realmente, é um momento de muita alegria. Vamos então, né, Jana? Estamos aqui ansiosos pela sua fala. Você falou do seu livro, eu fui ali, ó, na minha biblioteca, resgatei o meu exemplar. Você se lembra muito bem disso. Então, estamos aqui, o livro da Jana, muito bem escrito, muito, muito gostoso da gente acompanhar o que ela redigiu aqui nas pesquisas. Então, realmente, é um convite aqui a saborear tudo isso. E aí, Janaína, abro a palavra para você neste momento, fique à vontade, vamos em frente aqui, estamos ansiosos pela sua fala. Muito obrigada novamente aos nossos alunos e muito obrigada também aos nossos professores. Estamos muito felizes com essa noite aqui. Muito obrigada também por mais essas palavras. Não, principalmente todos vocês que deram uma olhada no meu livro, tudo isso, eu devo, não agradecimentos, eu devo pedir perdões, né? Porque é um presente de grego, né? Exatamente, é um livro tão intenso. Eu admito que não é algo que se dê de presente para amigos, por mais que eu tenha feito isso com vocês, né? Mas né? Eu vou até falar um pouquinho disso hoje também, gente. Quero focar bastante com vocês, né, nisso, mas também, como eu disse, são falas que não são não agradáveis, porque eu me divirto, tento diverti-los junto, mas são coisas pesadas, né, gente? Mas assim, na realidade, mais do que tudo que eu já falei, eu fiquei muito feliz, eu estou muito contente com o tema que nós estamos tratando hoje, porque por poder falar de um tema de tamanha relevância, hoje mais do que nunca, porque os desafios da pesquisa hoje, gente, eles são externos e internos. Porque, por um lado, a ciência, mesmo anteriormente à pandemia, ela já vinha sofrendo ataques, sendo desmontada por crescentes movimentos negacionistas, ultra-religiosos, os terraplanistas, né? E a ciência, ela se depara com esse embate, né, inesperado, né, gente? Assim, é um embate que a gente não pode nem chamar de novo, porque nós acreditávamos que ele já tinha sido superado lá por volta de Copérnico, não? Logo depois dele, né? Depois dele, a gente nunca imaginou que nesse estágio do desenvolvimento científico, depois de anos de avanço e hoje com o avanço sendo mais rápido do que nunca, a gente nunca imaginou que a gente teria que explicar cartografia, falar sobre terraplanismo, né? Que teríamos que reexplicar a lógica da metodologia científica, né? Mas, de qualquer maneira, por outro lado, a pesquisa científica também acabou se encaminhando para uma realidade competitiva que é incompatível com o seu cerne. A discussão sobre o propósito da pesquisa, da academia, sobre o modelo científico colaborativo, ela se estendeu já há muitos anos, mas ela culminou, né, nesse momento único que a gente vive, né, já que essa crise mundial resultante da propagação do Covid fez o mundo entrar num estado de excepcionalidade, fez toda a vida ser reconfigurada, né, de maneira que se destacou nessa crise o papel da ciência, né? Em especial a importância dessa chamada ciência colaborativa, da qual eu gostaria tanto de falar com vocês hoje, né? Mas, além desses dois desafios, né, eu também gostaria de falar sobre as experiências específicas da pesquisa em comunicação, sobre a importância contributiva, também antes, depois, durante da pandemia, né? E mesmo também
sobre os novos desafios epistemológicos no campo da comunicação, né? E espero não deixá-los muito entediados, mas é um tema que é muito caro a mim. Eu fico muito feliz em ver esse momento de um início de uma nova linha de pesquisa, início de todo um projeto de pesquisa, é uma oportunidade de desenvolvimento humano científico sem par. Então, eu fico toda boba mesmo com essas coisas, viu, gente? Eu fico toda vislumbrada, falo assim, nossa, que lindo, que momento fantástico, porque a gente não sabe o que pode sair disso. Podem ser coisas tão excepcionais, tão inovadoras, isso não tem comparação, sabe, gente? Então, eu fico toda boba mesmo falando desse assunto, porque eu me apaixono mesmo, assim. Então, né, no fim dessa fala, talvez vocês falem, gente do céu, quanto que essa professora bebeu antes de falar, não é possível, não, é bobeira mesmo, é paixão mesmo pela coisa. Eu espero que eu consiga traduzir um pouquinho disso para vocês, né? Bom, mas adentrando cada uma dessas questões, então, como eu mencionava, bom, nós vivemos hoje em um cenário acadêmico individualista, né? Ele é muito focado na produção demasiada, não na qualidade, na relevância, né? Qualidade e relevância, que devia ser o nosso foco principal, né? Ele é focado na competição, não na colaboração, né? E esses fatores são muito prejudiciais, tanto ao desenvolvimento pessoal, quanto ao comunitário, quanto ao epistemológico intelectual, o que, em teoria, seria uma antítese da função da universidade, né? Então, desse modo, se faz necessário revisitar os moldes da pesquisa acadêmica, repensar o seu papel, né? Essa crise que nós estamos vivendo, resultante da pandemia, ela nos trouxe diversas experiências, né, que provaram que a universidade não é uma coisa alheia à sociedade, ela pode ser uma rede integrada de troca, uma comunidade contributiva com relevância prática para a sociedade, para a humanidade como um todo, né? Então, diversas dessas, né, no campo da comunicação, da cibercultura, eu gostaria muito de enfatizá-las para ilustrar, né, a relevância da pesquisa em comunicação, a sua importância contributiva, como eu disse, né. Essa crise humanitária vivida no último ano... Desculpa te interromper. Imagina, Bel. Só para pedir para o pessoal fechar os microfones, por favor. Eu até coloquei aqui no chat, depois quem tiver alguma curiosidade em relação à pesquisa em comunicação, um tema relevante que gostaria de ser abordado, a Janaína vai responder as questões ao final, tá bom? Mas eu vou pedir por gentileza para fecharem os microfones. Confiram, por favor, aí nos equipamentos de vocês. Estão todos com os microfones fechados nesse momento, por favor. Desculpa, Janaína, pode continuar a sua exposição. Não, imagina, sem problema algum. Inclusive, se precisar me interromper, porque eu estou com algum problema de imagem, de som, qualquer coisa, por favor, fique à vontade. Bom, mas como nós estávamos falando, a ideia, né, gente, é que essa crise toda levou, né, essa reconfiguração da vida toda, né, levou um novo modo de viver, levou a muitas outras formas de comunicação, sem contato humano físico. A vida digital, ela chegou no seu patamar mais alto, né, em múltiplas esferas, até esse momento, né, e ampliou-se entre todos, né, desde os mais tecnologicamente aptos, vamos falar assim, né, até chegar, ainda que meio forçosamente, devido às circunstâncias, aos tecnófobos, aqueles sem acesso aos dispositivos adequados, aos chamados dromo-inaptos, né, que a gente chama, em geral, o que seria isso, né? O que a gente chama de dromo-aptidão é a incorporação da lógica da velocidade sustentada no social articulado em rede digital e interativa, né?
é praticamente uma segunda língua para o ser humano dessa sociedade hipermediática, né? Por ser uma tendência de mundo imperativa. Então, dessa forma, consequentemente, surge essa classe social dos dromo-inaptos, ou seja, aqueles que não se adaptaram, não puderam ou não quiseram se adaptar, né? A essa nova ordem da velocidade tecnológica, né? E aí, antes da pandemia, já havia a violência da velocidade, ela vamos dizer assim, se auto-justificava por essa transformação compulsória da dromoaptidão num imperativo categórico de época, né? Ou seja, a dromoinaptidão de uma pessoa, de um sujeito, já antes significava a sua exclusão uma exclusão violenta, né, total ou muito grave do universo hipermediático, né? E a cibercultura, como época, como situação epocal estabelecida hoje, ela acaba caminhando para a defasagem generalizada. E não somente do software, do hardware, mas defasagem nossa também, da nossa capacidade cognitiva, da inteligência humana. E tal situação, ela foi potencializada a todos os extremos possíveis com esse processo de isolamento durante a pandemia, né? O que provocou algumas consequências bastante significativas, né? Positivas e negativas, no cotidiano de toda a população. Contudo, uma das maiores consequências positivas imediatas foi a visibilidade desse abismo social existente, sabe? Finalmente obrigando toda a sociedade a deixar de ignorar, e não era um ignorar necessariamente porque eu não ligo também, mas também aquele de eu nem sabia, né? Deixar de ignorar a parcela excluída da população nessa sociedade hipermediática, né? Procurar alternativas e soluções para tornar menor esse abismo. Não que a gente tenha feito de maneira bem sucedida, mas se falou muito em como alcançar desde as pessoas que estão trabalhando em casa, mas principalmente nas escolas, né? Como lidar com os alunos que estavam com dificuldades, porque na realidade, gente, como eu falei, já era uma coisa anterior que nós ignorávamos. Quando a gente pensa que hoje o número de pessoas no mundo que tem acesso à internet está mais ou menos em 50%, gente. A gente vive, às vezes a gente acha, eu tô num local mais isolado, mais separado, a minha internet não é tão bom quanto deve ser lá em Nova York, né? Mas, assim, nossa, lá em Xangai deve ter a melhor internet do mundo, a minha aqui num lugar mais isolado, tal. Gente, tá muito longe da realidade, né? Assim, a gente, tudo bem. Eu estava até conversando com um professor da UFAM, lá da Federal do Amazonas, do campus mais afastado deles, que ele falou que na universidade, eles pagando e providenciando a melhor internet possível, eles nunca chegam a mais de 1 giga de velocidade lá. Tudo bem, mas isso, então a gente acha, nossa, é isso, é esse isolamento, são esses problemas, mas isso é muito melhor do que essa metade do mundo que tem acesso zero, né? Então, a gente não pode... Então, a gente imagina esse tipo de coisa. A gente imagina lá no meio da Amazônia, a pessoa que está lá morando no meio da floresta, ela tem uma internet muito ruim. E a gente acha que isso é o cenário, é o pior cenário que a gente tem. Falando, não. Metade da população mundial não tem acesso algum. E não é assim, não tem em casa. Não tem onde ir para ter acesso. Né? Não tem... um vizinho, não tem uma lan house, não tem nada, né? Não tem como ter acesso. Então, a gente não imagina isso, né, gente? Então, agora, tudo bem, às vezes até mais regionalizado, cada país, com a quarentena estabelecida, eles tiveram que dar atenção para essa metade desse mundo, né? Então, mas, né, essa é a questão, né? Com a crise... Como eu falei, todo mundo teve que se reconfigurar, teve que reaprender a viver online, aprender a viver num contexto de exceção, e a comunidade acadêmica
Ela foi excelente, porque ela serviu primeiramente de exemplo, simplesmente por esse estar presente. O estar presente não físico, né? Ao rapidamente se adequar para realizar as aulas, os eventos científicos, tudo isso virtualmente, a academia demonstrou que não era o momento de se afastar, de cancelar a aula, eventos, entre outros. Era o momento de, sim, se respeitar seriamente a quarentena, de manter o isolamento social, de ficar em casa. Todavia, também era momento de atuar, de estar juntos, de reinventar. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, é um momento de se fazer presente, mesmo que não fisicamente. Então, a academia foi determinante para demonstrar a todas as outras áreas da sociedade essa possibilidade. Gente, lembrem-se como as coisas estavam há um ano atrás, né? Todo um ano exatamente, né? Eu acho que eu não me lembro se foi, acho que lá pelo dia. Acho que um ano exatamente, não, gente? Acho que a primeira quarentena instaurada no Brasil foi lá pelo dia 14 de março do ano passado. Por aí, né, gente? Então, lembrem-se disso. O que aconteceu? Todo mundo parou de estudar, parou de trabalhar, né? Não estudavam, não trabalhavam, não sabiam como proceder, né, gente? Então, não foi aquela coisa, todas as empresas estavam preparadas para o home office, todas as universidades, todas as escolas, tudo, estava tudo. Não, todo mundo parou. Então, foi um primeiro mês que todos ficaram estáticos, né? E a academia, ela demonstrou a plausibilidade, né? A necessidade desse estar presente, desse resistir, ao mesmo tempo em que demonstrou que múltiplos espaços de trabalho, de aprendizagem, para além da sala de aula existem. As pessoas não estavam se tocando disso, né? E aí também que múltiplos espaços de pesquisa para além da universidade existem. As constantes apropriações, né, dos usos das tecnologias de comunicação, de informação, elas têm ampliado, desde antes mesmo do estabelecimento do isolamento social, que tem ampliado a pesquisa, o debate, sobre a criação, a utilização de espaços de aprendizagem cada vez mais interconectados. E a pesquisa científica hoje, gente, ela é essencialmente interconectada. Bom, nesse sentido, a sala de aula se apresenta como um ambiente privilegiado para o exercício de novas modalidades e metodologias que resultam em reformulações do modelo tradicional de ensino. Mas não é apenas no ambiente escolar que essas redes ubíquas que estão em todos os lugares, que elas se fazem presentes, oferecendo múltiplas oportunidades para uma formação cidadã, né? Esse fato era constantemente colocado em dúvida por muitos setores da sociedade, né? E aí, no entanto, a pandemia acabou sendo uma excelente oportunidade para os pesquisadores da área, em geral, o provarem, né? Foram vários experimentos, relatos envolvendo o uso de tecnologias nos mais diversos ambientes, né? Eu fico repetindo isso, né, gente, porque eu estou usando os exemplos da pandemia, mas claro, isso não surgiu do nada, então eu fico sempre indicando para vocês, já tinha antes, mas durante a pandemia, então, sim, esses experimentos, esses relatos que envolviam esse uso das tecnologias nesses diversos ambientes, eles já delineavam novos paradigmas antes. E nesse contexto pandêmico, a grande maioria da população mundial se viu obrigada a colocar todas as possibilidades, né, previamente estudadas e aplicadas apenas pela comunidade científica, todas essas possibilidades de aplicação, de transformação das suas casas em espaços produtivos, de aprendizagem, de trabalho. Então, assim, as fronteiras se expandiram, novas possibilidades emergiram. Educar com as novas tecnologias, ou a partir delas, se tornou ainda mais necessário a esse debate, academia e sociedade. Nós notamos em evidência a necessidade de práticas colaborativas, de cooperação, onde esses ambientes de aprendizagem se apresentavam como esses potenciais caminhos a serem trilhados. Agora, mais do que isso,
todos esses novos ambientes, as transformações em nossas vidas feitas pela existência do ciberespaço, essas redes ubíquas, como eu mencionei, elas já delineavam novos paradigmas anteriormente que modificaram toda a nossa cultura, toda a nossa compreensão da sociedade como um todo, e toda a maneira de fazer pesquisa em comunicação. Por quê? Principalmente, entrando um pouquinho agora nessa parte dos desafios mais epistemológicos das teorias comunicacionais de hoje, principalmente porque, por causa do novo fluxo comunicacional trazido pelo ciberespaço, que transformou tudo, gente, transformou tudo, né? Então, quando a gente pensa no ambiente, vamos pensar nessa palavra ambiente, num ambiente físico, na cidade como um ambiente de fluxo comunicacional, no qual a gente se comunica com o que está ao nosso redor fisicamente, temporalmente, né? Então, tudo que nos influencia, que nós influenciamos, está nesse ambiente físico. Então, tudo que traz a nossa cultura, tudo isso, a gente vai sendo influenciando os outros, então a gente vai tendo um hibridismo, né, epistemológico, cultural, que é territorial. Só que aí chegou o ciberespaço, né, um novo ambiente. E com ele vieram novos meios de influência cultural, social, novos meios de interatividade, veio a localidade, que eu também já falo com vocês, veio o fluxo comunicacional nesse local, que tudo isso levou à evolução desse hibridismo, sabe? Que era simplesmente o meu mais o seu, o que você adiciona a mim, o que eu adiciono a você. Não, essa operação matemática foi superada, porque é um novo ambiente com todos esses, com todas as coisas novas, né? Então, quando a gente fala em ambiente, gente, o ambiente físico em que um indivíduo se encontra sempre foi essa sua grande fonte de influência cultural. E o fluxo comunicacional, ele se dava dessa maneira, temporalmente no espaço físico. Só que com a emergência do ciberespaço, o que aconteceu? Perdão, gente. O tempo e o espaço, eles se perdem, né? Uma nova cultura mundializada de circulação instantânea, né, de conhecimento, de cultura surge. Então, isso faz o território físico ser gradativamente anulado, meio que anulado, já chegamos lá, né? Mas dando lugar ao virtual, né? Mas é que um anula o outro, a gente já chega nisso, né? Mas essa que é a questão, né? Essa instantaneidade, a circulação instantânea, não tem mais essa linearidade, né? Então, né, o ciberespaço, a sociedade contemporânea expandiu as suas fronteiras para além desses limites concretos das localidades geográficas. Então, ela se tornou globalizada e ampliada com o ciberespaço. O ciberespaço transcende esse espaço geográfico, esse tempo cronológico, ele estabelece uma expansão ao fluxo comunicacional em relação aos processos de interação, né? Nos quais esses parâmetros concretos da experiência, que eles eram impostos por esses limites geográficos e temporais, né, gente? Então, hoje o ciberespaço ele é utilizado como um meio para a internacionalização da comunicação. Ele sintetiza o produto criativo dessa confluência planetária de características culturais, de todas as culturas, né, de todas as sociedades. Então, isso é um fenômeno de articulação comunicacional, que ele é simultaneamente local e global, né? Ou seja, dessa maneira, ele está profundamente mergulhado nesse conceito que é tipicamente cibercultural de localidade que eu falei para vocês, né? Então, explicando rapidamente, né, o que é localidade, vamos pensar nessa palavra local, né? Até um termo que a gente de vez em quando ouve e tal, às vezes a gente nunca ouviu, mas a gente pensa, local, tenta logicamente entender, né? A gente não consegue pegar exatamente o seu significado, né? Mas pensem assim, onde que a gente está quando a gente está num lugar chamado local, né? Então vamos esclarecer.
quando eu estou... Então, por exemplo, eu vou entrar no Google e vou... Então, assim, estamos aqui no Brasil e eu vou entrar no Google e vou fazer aquelas visitas virtuais de museu. Vou fazer a visita ao Museu Reina Sofia, lá em Madrid. Nossa, olha só, olha para onde eu fui, né, gente? E aí eu entro e essas visitas essas virtuais do Google me permitem entrar em todos os corredores do museu, vivenciar isso, né? Eu estou... É como se eu estivesse lá dentro, eu estou vivenciando o museu, estou vivenciando Madrid, né? E aí, onde que eu estou? Você fala, como assim, né? Meu corpo físico está aqui, né, no Brasil, mas eu estou aqui no meu device, seja o meu computador, o meu celular, um tablet, mas eu estou mergulhado nele, eu estou realmente fruindo o que está ao meu redor aqui no Brasil, né? Ou não, eu estou fruindo, eu estou vivenciando o que está lá em Madrid. Eu não estou de verdade presente aqui no Brasil. Né? Mas fala, mas eu estou de verdade em Madrid também? Então é isso, então não é nem o local e nem o global. Quando a gente está nessa situação, a gente está nesse glocal. Ele é um produto da cibercultura, né, gente? E aí, a gente tem a questão que nós falamos de metade da população do mundo. Como é que isso é uma influência tão grande se metade da população do mundo não tem acesso à internet? Primeiro que vamos dizer que a população do mundo que manda no mundo, né, gente, tem, né? Mas, né, e aí os excluídos a gente ignora, né? Mas existem duas categorias de localidade. O local que a gente pode chamar de stricto sensu e o local que a gente pode chamar de lato sensu. O stricto sensu é esse, eu estou aqui nesse meu... eu diretamente entrando no local, sou eu. O lato sensu é o indireto. É quando... não importa se a pessoa está numa ilha deserta, isolada, ou está naquelas comunidades Amish, né, que eles não têm tecnologia nenhuma, tal. Seja que tipo de local que seja completamente isolado, a influência cultural que as pessoas que têm acesso ao global stricto sensu sofrem por esse fluxo comunicacional novo, ela chega pelo hibridismo territorial a outras pessoas. Então, as pessoas que não têm acesso. Então, isso foi uma transformação mundial em toda a sociedade e em todas as teorias, em toda a epistemologia, porque ela é uma coisa pequena, sabe, gente? Então, assim, eu parei um dia, estou viajando e parei um segundo para comprar um pacote de fruta numa dessas sociedades, né, que não tem, que não se afastam, tal. E eu comentei com essa pessoa sobre uma coisa que eu vi online. Pronto, foi uma influência online indireta, né? A glocalidade, gente, ela traz a internacionalização a mundialização de culturas, ela traz união, mesmo que a gente esteja isolados. Olha como isso já vem de antes, tá, gente? Mas, de novo, isso escancarou com a pandemia. Então, de novo essa história da gente estar isolado, né? Então, mesmo as pessoas, quando a gente não precisava estar isolado, as pessoas que escolhiam estar isolados ou que estavam isolados porque foram excluídos, como eu falei, né? Há uma certa união, né, que é trazida pelo local. Porque o tanto que a gente está afastado, aquela coisa de, nossa, eu aqui nunca vou conseguir chegar, nunca vou ter acesso a chegar numa comunidade asiática, nunca vou conseguir viajar, e se eu conseguir, eu não vou conseguir chegar numa comunidade tão afastada, não sei. Acabou isso, acabou. Então, a gente se aproximou, né? Como eu falei, esse abismo ainda é enorme, tá, gente? Mas é uma oportunidade, né, muito, muito excepcional. Então, foi isso que foi tão falado nessa quarentena. Nós estamos longe, mas estamos juntos, né?
Então, cada pessoa de cada lugar do planeta, ela tem acesso de uma maneira ou de outra, ela sofre influência de todas as culturas do mundo simultaneamente, né? Então, não tem como fugir do local, mesmo nessas comunidades isoladas, mesmo dentro desse abismo social mencionado. Daí o grande problema da sua existência, né? Gente, de novo, é claro que nessa era de Big Data, que está tudo lá, não é que a gente vai conseguir passar por todo esse conteúdo que existe disponível para a gente, mas todas essas culturas, todas essas teorias, todo esse conhecimento está disponível para a gente, não é que a gente vai acessar, mas a localidade significa isso, que essa informação está disponível, ela tem o potencial de ser alcançada por qualquer pessoa do mundo, né, em qualquer lugar, né, isso que significa essa localidade. Esse processo de localização significa uma repercussão, um desenvolvimento cultural, ele permite a existência de processos comunicacionais que eles passam a operar numa transversalidade, aí essa história, eles operam numa transversalidade de uma realidade que substitui o local, mas sem desautorizá-lo. Então, como eu falei, não é exatamente anular. Ele transcende o local, sem desqualificá-lo, ele vai substituir ele por códigos alternativos que são regidos por uma realidade reestruturada, dessa rede comunicacional global, né? Que sofre adaptações locais, o local ainda tem poder, não estamos falando que essa nossa vida física não tem, né? Mas ele transmuta-se nessa condição local, né? Que é justamente aquela de um planeta que é territorialmente dado, mas ele é mundializado, então, portanto, apequenado pelas redes de comunicação, né? Então, devido à disseminação universal da cibercultura, gente, cada indivíduo tem essa influência cultural, então, dos conteúdos do ciberespaço, como eu falei mesmo, as pessoas que não têm acesso e tal, e a influência global atemporal e ageográfica traz como consequência novos produtos, novas teorias, novas culturas que estimularam, né, a evolução desse conceito de hibridismo que a gente falou para uma coisa além do hibridismo, para um além hibridismo. E elas se tornaram, aí vem a parte muito importante para a gente fazer pesquisa em comunicação hoje, elas se tornaram inclassificáveis devido à interatividade típica da cibercultura, né? A evolução e o claro delineamento da cultura, gente, do desenvolvimento histórico de uma sociedade, elas deixam de existir no advento da cibercultura exatamente porque a cibercultura torna possível que a gente seja influenciado por todas essas culturas, por todas as teorias, né, por movimentos completamente desconectados, né, completamente fora de uma determinada ordem temporal ou geográfica. Então, pensa assim, a gente tem um artista brasileiro que a obra dele pode estar sendo conjuntamente influenciada tanto por um artista neolítico asiático e por um expressionista africano. Como que essas coisas iam estar juntas algum dia, né? Um jornalista, ele pode desenvolver o seu estilo baseado na redação jornalística russa do século XVIII e nas mais recentes técnicas de fact-checking canadenses. Gente, está vendo? Essas combinações nunca seriam possíveis antes, né? A questão hoje em dia é que o ciberespaço nos trouxe esse enorme número de possibilidades, de influências vindas de tudo quanto é lugar, de muitas culturas, de diferentes épocas, localizações. Nós somos inundados com influências infinitas. E muitas vezes é isso que acontece. Nós não somos pessoalmente capazes de reconhecer. Foi tanta coisa que a gente não sabe de onde vem. E numa ordem tão ilógica, né, que não é ilógica, ela só foge à nossa lógica cartesiana temporal geográfica, né? Então a gente às vezes não sabe nem dizer quais são elas, quais são as suas origens, e isso cria uma dificuldade da gente se nomear, da gente se integrar a um movimento específico, exatamente por nós sermos hoje atemporais e ageográficos, né? Assim, nós estamos vivendo esse momento do inclassificalismo. E esse inclassificalismo
é a evolução do hibridismo vindo da interatividade típica da cibercultura, né? Para além desse hibridismo, como eu falei, o hibridismo social, cultural, comunicacional, né, gente? Eu não vou entrar nas chatices da minha pesquisa própria de falar um pouco de Knobloch, que é uma outra teoria relacionada a essa história de inclassificalismo, né? Como eu falei, já judiei demais dos meus pobres amigos nesse sentido, mas isso é muito importante para a nossa pesquisa em comunicação, né? Porque a sociedade foi redefinida por essa realidade. Ela fazendo ela deixar... Então, assim, deixa de ser apenas, como eu falei, uma soma dos fatores culturais que resulta no hibridismo e se torna algo completamente novo, único, inclassificável, além híbrido. Ou seja, né, um resultado no qual, como eu falei, não dá para reverter a operação matemática para a gente descobrir de onde veio, para a gente descobrir esse fluxo, esse ciclo de influências para revelar esses componentes incógnitos e, por isso, inclassificável, né? Então, é o momento do inclassificável na era da cibercultura, é consequência da interatividade mundial, né? A cibercultura, temos diversas teorias nesse sentido também, né, gente? Não é nada, mas vamos dizer assim, mais ou menos, né? O nosso acordo entre pesquisadores, a gente diz mais ou menos em 1960, a cibercultura surge. E aí, quando ela se junta com o hibridismo, ela potencializa ele, fazendo surgir, por esse caminho que eu expliquei desse novo fluxo comunicacional, o além hibridismo. Então, gente, lá por volta de 2000, o inclassificalismo vem, né? Que é essa nova multidimensionalidade tecnológica e midiática que fez essa evolução do hibridismo para esse além hibridismo, algo que superou o hibridismo, né? Porque enquanto as coisas híbridas têm características de diversas tendências juntas em um único trabalho, enquanto elas podem ou não estar ligadas à cibercultura, esses além híbridos são únicos. As suas origens, as suas influências podem ser várias, mas é impossível reconhecê-las, traçá-las. Então, isso torna a sua classificação impossível. Esses objetos inclassificáveis, gente, as sociedades, os grupos inclassificáveis, não é que eles nunca existiram, eles podem ter existido há milênios, mas eles eram minoria, né? E somente os surgidos na contemporaneidade integram essa nova sociedade inclassificável atual, já que essa se originou justamente, né, exclusivamente tendo em vista a vigência da cibercultura, o que torna o inclassificalismo típico desse milênio, né? Então, além da gente viver agora uma era de inclassificalismo, é o que a gente vive, então não é uma minoria, é a realidade, né? Um inclassificalismo, é uma era de inclassificalismo generalizado, disseminado por todos os cantos, não é mais minoria, né? Então, assim, a comunicação atual, inclassificável, é internacionalmente estabelecida por essa articulação social no ciberespaço no local que nós mencionamos, né? O inclassificalismo, então, ele está surgindo como essa nova cultura do século XXI, nascida sobre essas condições tecnológicas, culturais, sociais da contemporaneidade, nascida sobre a condição local, né? Tudo que surge nessa época inclassicalista contemporânea, como eu falei, não é necessariamente vinculado ao digital, ao interativo, não está obrigatoriamente no ciberespaço, mas tudo foi influenciado pelos traços da cibercultura. Cada uma recebeu influências diretas ou indiretas de outras sociedades, culturas do mundo inteiro, né? Pelo ciberespaço nesse novo fluxo comunicacional mencionado, né? Então, esse presente epistemológico que a gente tem que estudar, que a gente tem que pesquisar, o presente epistemológico, as tendências, as teorias comunicacionais, sociais, culturais de hoje, eles escapam a categorizações, né? A professora Laura, logo no começo, na introdução de hoje, ela já falou, pesquisa em comunicação, não dá para a gente ficar seguindo essa coisa de tentar pôr em caixinha. Foi uma das primeiras falas, fiquei muito feliz com ela, porque
esse é a moral de hoje, né, gente? Não adianta. Janaína, vou aproveitar aqui sua deixa, né? Você vê que eu tô me esforçando para sair da minha caixinha, viu? Porque eu tenho uma formação daquelas muito cartesiana, né? De pesquisa quantitativa, que só termina em gráfico e tabela e tal. Né? Então, aproveitando até o nosso público, assim, né? Para quem está dando os primeiros passos na pesquisa em comunicação, por onde eu começo? Como é que eu elaboro assim, um tema de pesquisa? Como é que isso é o meu caminhar? Não, fantástico. Não, né? Como é que eu posso dizer? É uma coisa que a ciência, né, impõe para a gente isso, como eu falei, as pessoas estão hoje duvidando muito da metodologia científica, mas ao mesmo tempo a metodologia científica não está evoluindo para isso. E aí é assim que a gente começa, né? É exatamente assim que, principalmente dentro da comunicação, por essa sociedade, essa era classicalista que a gente está vivendo, ser um resultado direto da comunicação, do modo da gente se comunicar ter mudado. Então, gente, a comunicação foi responsável por mudar toda a nossa cultura, toda a nossa sociedade dentro do digital, dentro da cibercultura, com acesso à internet. A sociedade inteira se transformou por causa da comunicação. Então, a gente tem que transformar a ciência também, tem que transformar a metodologia científica. E da pesquisa em comunicação não é exatamente isso. Fala assim, é colocar dentro de caixinhas. A gente não vai sair do lugar nunca, né? Essa teoria de época do enclassicalismo, essa tendência, que é uma tendência contemporânea do enclassicalismo, é isso que eu falei, é a união de tudo. Não é que não dá para fazer ciência assim, não. É a união de tudo nessa indeterminação. É uma possibilidade de categorização das tendências que a gente considera na cultura contemporânea inclassificáveis. Eu sei que é complicado, tá, gente? Porque dá um tilt na nossa cabeça, né? Porque categorizar a nossa contemporaneidade como inclassificalista, ou seja, categorizá-la como não categorizar, né? É uma grande antítese, né? Que eu tenho plena consciência, tá, gente? Mas a nomeação desse processo comunicacional... Perdão, gente. A nomeação desse processo comunicacional, que é inominável, vem da necessidade de focar na maneira como nós lemos esses novos processos e não em defini-los. Está aí a ciência que a gente precisa. A gente precisa entender esses novos processos, precisa ler. A gente não precisa dar nome, a gente não precisa definir. O que nos cabe como pesquisadores é entender o modo de ação dessas tendências. Não necessariamente, numa época, gente, não deve necessariamente haver um projeto comum a cada época, a cada localidade, a contemporaneidade, né? É necessário, gente. Então, para a gente evoluir a pesquisa hoje, é necessário ter um novo pesquisador com um novo olhar crítico que se abra para as possibilidades. Ou senão ele simplesmente declarará o quanto uma coisa não é uma coisa, não é algo, né? Não é determinado tipo, gênero, exatamente. Você só vai conseguir falar que não se encaixa na caixinha, né? Então, o cientista, o pesquisador, ele se coloca numa posição normativa extremamente fechada, decidindo o que entra ou não numa determinada classificação, né? E não é questão de dar determinada qualidade a algo, de taxonomizar, né, gente? De taxonomia, né? Aí vem das ciências exatas, que é, principalmente da biologia, que é a coisa... isso, aí sim, né? Você fala assim, a biologia é descobrir uma flor nova, estou dando um nome novo para ela, estou taxonomizando ela, né? Mas não é isso em comunicação, gente, muito pelo contrário. Não é questão da velha discussão sobre o que é ou deixa de ser algo, né? Como eu falei, de colocar dentro de determinadas caixinhas, mas é questão, sim, de se abrir para o que está acontecendo, né? É de conseguir sair das segmentações, das pré-definições da ciência antiga, da ciência ultrapassada, porque com a velocidade das transformações contemporâneas,
com a velocidade que as coisas novas surgem, gente, coisas novas surgem muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de categorizá-las. Então, se os pesquisadores de comunicação, de humanidades, ficarem perdendo tempo tentando fazer esse procedimento de categorizá-las, ao invés de compreendê-las, elas vão se perder, né? Conhecimentos muito inovadores se perderão, né, gente? Então... Ô, Jana, enfim, deixa eu te interromper. Pode falar, Bel. Desculpa. Até assim, pegando um gancho aqui na pergunta da professora Laura, e você aí também já com tanto tempo de caminhada, né, em pesquisas, assim como muitos dos nossos professores também, né, temos aqui presentes alunos da iniciação científica, né, como o Diego, que eu acredito que está aqui, não estou vendo ele aqui na minha tela, mas ele está aqui, e outros alunos que também têm a oportunidade. Aí, Jana, eu queria te pedir algumas dicas, assim, bem fáceis, né, do pessoal compreender neste primeiro passo da pesquisa, porque é fantástico a gente ver, né, todas esses ensinamentos, né, isso que você está nos passando aqui à luz de uma teoria, né, que é importante que o pesquisador também esteja ancorado, né, juntamente com uma teoria, para que a partir dessa teoria ele consiga compreender o que ele elegeu para pesquisar, né, os recortes que ele está fazendo ali para analisar. Então, como é que a gente poderia, assim, já em 3 passos, por exemplo, né? 3 dicas para que você comece a sua pesquisa a partir de agora. Porque muitos dos nossos alunos é a primeira vez que vão implementar isso. Então, assim, os 3 primeiros passos Eu para... só estou assustando todo mundo, né? Assim, é aquele professor de língua, né? Aquele professor de inglês que fala, mas é fácil aprender a língua, é só você pensar em inglês e falar, obrigada, eu não tinha pensado nisso, é só pensar em inglês, vou começar a fazer isso agora, né? Você fala, como é que eu faço isso, né? Então, é muita sacanagem. Né? Quem está só iniciando. Então, professora Janaína, agora, em 3 dicas, quais são as principais aí para iniciarmos a pesquisa, né? Os nossos alunos que vão aí, começar a trabalhar conosco, isso também, né? Acho que seria uma forma da gente até explicar para eles de uma maneira mais clara, né? O quão é importante a pesquisa, a ciência, isso já está mais do que claro, mas assim, como começar? Como eu começo? Garanto que tem muitos alunos que estão aqui com temas efervescentes, né, nas suas cabecinhas aí, pensando, então os nossos alunos são muito atentos, têm perfis analíticos, ou seja, pessoas que analisam, que observam. Então, eu tenho certeza, temos algumas perguntas aqui ainda, que daqui a pouco eu vou repassar para você. Mas vamos lá, Jana, por favor, assim, quais seriam esses 3 passos iniciais, digamos assim, mas bem básicos para a gente entender esse encaminhamento? Não, gente, é o que eu falei, eu vim para aterrorizar vocês, mas para falar, existe uma luz no fim do túnel. Mas, na verdade, gente, isso é muito legal para quem está começando a fazer pesquisa agora, porque o que isso significa? Significa que as oportunidades estão abertas. Então, se vocês ficarem presos nessas amarras conceituais, realmente, agora, o que isso significa? É você pegar o que vocês gostam. A pesquisa, gente, é a oportunidade de você, é o momento que vocês... Então, quando vocês começam lá na iniciação científica, tudo isso, é o primeiro momento que vocês têm fala, que vocês têm essa oportunidade linda, que é a pesquisa, de modificar o mundo. Então, vocês assistem todas essas 500 mil aulas na faculdade, e eu não sei o quanto cada um, porque é uma coisa pessoal, fala, concordo com isso, não concordo, fala, nossa, mas isso está me parecendo um pouco antigo, está me parecendo um pouco ultrapassado, ou fala, nossa, isso é muito legal, mas eu acho que eu consigo fazer melhor, né? Então, a pesquisa, gente, é esse momento de vocês pegarem tudo que vocês aprenderem, vocês não... É aquilo, né? Assim, quem está começando já deve estar sabendo, né? Já sabe, fala assim, meu Deus do céu, não aguento mais fazer citação, não aguento, assim, não posso sair falando o que eu tenho para falar? Não pode, né? Mas é esse momento que você mostra, olha, eu conheço essas teorias aqui, eu estou citando esse cara, estou citando essa teoria, eu não sei o quê, eu conheço isso, então eu tenho consciência da existência delas, e a partir delas, isso é o evoluir a ciência, entendeu, gente? Porque a ciência não é todo mundo começando do zero, muito pelo contrário, a gente parte do que esses caras anteriores a gente já fizeram, a gente mostra que conhece bem o que eles fizeram e fala, a partir disso, a partir de tudo isso que os meus predecessores já fizeram, eu estou aqui
propondo algo novo, né? Então isso é lindo, gente, porque finalmente a gente tem lugar de fala, e é um lugar de fala que traz inovação, que traz evolução para a humanidade, sabe? Então, nessa história que eu falei do enclassicalismo, que ele é esse novo momento na nossa história, né? Ele se tornou um mundo, gente. Ele deixou de ser apenas esse fluxo comunicacional. Foi muito legal, porque foi uma coisa que surgiu da comunicação, e ele deixou de ser esse fluxo comunicacional inclassificável e foi se tornando a cultura inclassificável, a comunicação inclassificável, uma sociedade inclassificável, para se tornar finalmente a nossa própria época que a gente vive. Se tornou uma era inclassificalista, né? Então, gente, quando a gente vai fazer pesquisa, por isso que eu falo, tem todas essas tendências novas e esses desafios da comunicação hoje em dia, mas tem coisas que são de sempre, que é a primeira coisa, o nosso primeiro passo para fazer pesquisa em comunicação, que pegar o que a gente tem paixão, o local, o tema, o assunto, o que a gente acha que a gente pode contribuir para a sociedade. Então, o primeiro passo é o mais legal, gente, é isso, no que eu posso evoluir a humanidade, no que eu posso contribuir para a sociedade, como eu posso avançar o conhecimento. É ter voz, né? É ter voz. Desculpa, alguém vai falar? Desculpa. Jana, acho que era isso mesmo, assim, até porque a gente fala bastante com eles, né, assim, tem que ser um tema, algo que você goste, e tudo que está aqui, né, que está presente no nosso universo da comunicação, pode ser pesquisado, dali podem surgir novas análises, novas ideias, e isso é o legal, a comunicação, ela é muito efervescente nesse sentido. Exato. A professora Ana Cristina levantou a mão, pois não, Ana? Eu sou Ana Cristina, Janaína, sou professora do curso e estou aqui toda contente, né, saboreando aí a sua fala, né, e eu queria só, assim, colocar, né, nós temos os nossos alunos, né, os nossos cursos, enfim, eles têm um perfil bastante prático, né, a prática é uma coisa muito, até pelo perfil do aluno, né, eu brinco com eles são hiperativos, né? Eles são, assim, ligados no 220. E quando a gente se propõe a fazer pesquisa, de certa forma, você precisa de uma desaceleração. Não sei se você concorda comigo, né? Porque eu estou ouvindo você falar assim, eu adoro isso, né? Teoria, eu gosto de conceitos novos, né? Você já falou aí algumas palavras que eu nunca tinha ouvido, já anotei aqui, porque eu quero saber um pouquinho mais. Então, eu acho bacana que eles estejam te ouvindo, né? Você que apesar de todo o seu currículo, uma jovem, né, pesquisadora ainda. Então, eu acho bacana, uma pessoa assim, quem provavelmente, né, eles já olharam, já ficaram todos admirados aqui, né? E pensar que a pesquisa, ela tem essa desaceleração, né? A leitura, o estudo, o pensar a respeito, né, do curso, da profissão dessa ciência. Então, eu acredito, assim, que é um desafio, né, essa desaceleração. Não que não haja prática, claro que há, né, mas eu acho que é um desafio a mais, né, para esse perfil dos alunos de comunicação, e por isso que eu acho que é um desafio tão bonito e tão gostoso, né, aqueles que entram, que começam, que vão nos congressos, eles ficam encantados, eles se animam, né, mas existe aí aquele receio inicial de achar que não vai gostar. Eu queria só, assim, agradecer e dizer que fiquei muito feliz, né, de ver a sua fala aí tão apaixonada, porque eu acho que isso conta muito, né, a pessoa falando e a gente vendo a paixão que ela tem por aquilo que faz, né? Então, era só essa colocação que eu queria fazer. Obrigada. Também. Não, obrigada eu, Ana. Desculpa, Bel, você quer colocar mais alguma coisa? Já falo com a Ana. Pode encerrar com a Ana, eu vou passar uma pergunta de um dos nossos alunos para você. Tá bom, não, Ana, primeiro, muito obrigada, né, muito obrigada mesmo pela sua fala, né, mas você tem toda a razão, na verdade, gente, essa é uma das questões, esse é um dos nossos grandes desafios, porque nós, na verdade, gente, tanto faz se você gosta mais, se você vai mais pelo lado teórico ou pelo lado prático, porque essa metodologia científica se aplica a tudo, essa questão de você
Então, o nosso querer sair fazendo, querer ir atrás de tudo, e essa coisa de, às vezes, a pesquisa fala, não, calma, vê tudo que veio antes, tal. Isso é ótimo, porque isso só inspira mais a gente. Então, você se embasa mais e todas as suas ideias inovadoras só é isso, elas têm mais embasamento, elas evoluem mais, elas vão mais longe, sabe? Por isso que eu mencionei, para a gente fazer essa pesquisa em comunicação hoje em dia, a gente precisa manter a nossa cabeça muito aberta. Então, não é essa história de voltar para trás, é de se embasar. A gente deixa a nossa cabeça aberta, livre de amarras conceituais, inclusive para nós não sermos nós mesmos responsáveis por atrasos conceituais enormes na ciência, né? O que a gente precisa fazer é se unir, é utilizar essa rede ubíqua que eu mencionei para a gente se ajudar, né? Tanto com quem veio antes, quanto quem está com a gente hoje em dia, como pesquisadores, como sociedade, para nós nos unirmos, ao invés da gente excluir uma grande parcela da população, para todos juntos trazermos esse progresso, né? O progresso da ciência e de tudo. Bel, desculpa, pode falar. Imagina, e eu ia dizer assim, gente, a ciência, né? A produção da pesquisa. Às vezes a gente vai falar assim, nossa, mas eu não gosto de escrever, eu não gosto de... Tudo bem, tudo é adaptável, né? A gente vai caminhando e auxiliando todo mundo nesse sentido. E não tem prazer maior quando a gente chega ao final de uma pesquisa. Quando você elege, por exemplo, assim, eu quero pesquisar determinado tema, como que esse tema foi trabalhado pela publicidade, ou como o jornalismo trabalhou com este tema, considerando os diferentes veículos de comunicação, por exemplo. Assim. Então, exemplos básicos, para vocês entenderem que faz muito parte da nossa vida, né? A produção científica está dentro da gente, da nossa rotina, como profissionais da área da comunicação também. E não existe prazer maior do que vocês terem uma hipótese, tipo assim, eu acho que isso é aquilo. A pesquisa vai ajudar a tirar o acho e vai dar a certeza, né? Os encaminhamentos para essa certeza, para essa visão, né, mais assertiva. E isso é muito legal quando você vê os resultados, vai para os congressos, publica artigos em revistas, para os currículos de vocês, isso é muito rico. Então, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? E quem sabe aí teremos, aqui, Jana, o pessoal no início aí da sua fala, alguns alunos brincaram assim, nossa, a primeira aula é só para o currículo da Janaína, né? A segunda aula é palestra. Ai, que horror! O tamanho do seu currículo. E aí eu digo assim, gente, quem sabe que mais um tempo são vocês, né? Então, Exato. Isso é muito legal. Nada impede a gente associar a prática à prática científica também. A prática de mercado é a prática científica. Isso é muito legal. Não, gente, e uma coisa muito importante é essa história da gente retomar, que eu falei um pouquinho no início da minha fala, a ciência em si, a ciência não é para quem está... claro, eu posso falar um pouco dessa história, por exemplo, do desenvolvimento da vacina e tal, mas a ciência traz essa coisa prática que a gente quer para o nosso dia a dia, mesmo que seja no mercado, tudo isso, sabe? Mesmo, principalmente durante a pandemia, a comunidade acadêmica tomou diversas providências que estavam considerando tanto a saúde, o bem-estar de todos, quanto o progresso da ciência. Então, além daquele exemplo da visibilidade do abismo social que eu mencionei, a ciência foi um outro objeto que ganhou visibilidade, porque, como eu mencionei, falando desses desafios externos que eu falei que a ciência tem hoje em dia, que ela já vinha sofrendo ataques, sendo desmontada e tal, repentinamente se revelou escancaradamente para o mundo o papel da ciência, quando a gente se viu reféns, quando a gente se viu completamente expostos, suscetíveis a essa doença, né? Que só ia poder ser compreendida, superada, através do saber científico. Eu convido vocês, a gente está falando muito dessa coisa do progresso científico, falando o pessoal das ciências biológicas, o pessoal que está desenvolvendo vacinas, mas tem muita coisa na área de comunicação, de tudo que mudou, né, por causa disso. E foi fenomenal por causa disso, sabe, gente? Porque a sociedade científica se uniu, se empenhou para possibilitar a produção, o desenvolvimento científico, né? Se mobilizou no enfrentamento dessa crise, estabelecendo uma rede científica colaborativa, ou seja, manteve vivo o diálogo científico, né? Então, desculpa, gente, peço perdões para vocês, exatamente porque eu fico muito empolgada e... Jana, eu queria passar uma pergunta para você, do nosso aluno Vinícius. Ele pergunta assim, Janaína, o reflexo dessas conexões e integrações que nós vivemos hoje através de várias áreas e vertentes do jornalismo e da publicidade, esse reflexo, né, se dá
só ou majoritariamente por conta das novas possibilidades tecnológicas, por conta da cibercultura, ou isso também é um reflexo das mudanças sociais, geracionais? Os dois, exatamente, porque isso foi uma mudança que foi impulsionada por causa da cibercultura, por causa das tecnologias, mas como eu disse, ela influenciou e mudou tudo em todos os aspectos da sociedade. Então, mesmo a parte que fica ainda alheia à tecnologia, tudo, em qualquer sentido, desde as pessoas até os processos, qualquer coisa, eles já não... Pensem, por exemplo, o quanto vocês ficam... Pensa, por exemplo, assistindo TV. Vamos pensar uma coisa mais básica, lazer, né? Assistindo TV. Quanto vocês ficam irritados hoje assistindo comercial? Ou quanto vocês ficam irritados quando acaba o capítulo da série, da novela, né, e não continua? Por quê? E pensem assim, e não estamos se falar em geração realmente, porque aí tem tudo que vocês já foram crescendo, foram se desenvolvendo como pessoas com esses processos, e aí os que foram criados de uma maneira diferente, mas isso vai entre nós mesmos. Pensem como mudou nos últimos 10 anos para vocês. Pensem o quanto vocês tinham mais paciência para assistir comercial e para esperar uma semana para um novo episódio de uma série, né? Hoje, então você fala, isso é a tecnologia? Você fala, não, isso foi a lógica da velocidade que a tecnologia trouxe. Então, claro, a gente pode falar a tecnologia, o Netflix que trouxe o streaming, mas não estou nem falando, vamos esquecer disso, né? Por causa da cibercultura, da tecnologia, vários processos nossos de vida modificaram. Então, essa lógica, por exemplo, da velocidade veio disso. Então, tudo se modificou, mesmo as coisas que não estão ligadas à tecnologia, né? Desculpa, não sei se o exemplo foi bom para esclarecer. Professor Pascoal, está com a mãozinha levantada? Aliás, eu achei o máximo a mãozinha levantada. Isso é uma tecnologia de representação ótima, né? Janaína, eu acho que é muito legal você ter provocado tantos tilts na cabeça da moçada. Porque, como eu digo aos meus alunos, eu sou, como você falou, de uma geração que é a representação do analógico para o digital, né? Eu sou a própria transição do analógico para o digital, né? Começo no jornal a chumbo, na televisão por fita e vem até agora. Mas vi nascer a internet, então tem todo esse histórico que é muito enriquecedor na perspectiva de que eu acho que o grande resumo desse processo é a questão do protagonismo. Essa moçada que nos assiste hoje é protagonista da informação, eles produzem e geram informação. Eu acho que o que nós estamos buscando é mostrar que todo esse trabalho que já é feito dentro de um protagonismo, que vamos fazer um trabalho X, você tem que ir lá e pesquisar as fontes. Vamos analisar quem fala sobre isso. Quando você faz uma proposta de um trabalho, seja ele de que disciplina for, isso é muito legal, nós temos uma diversidade de disciplina. Eu acho que o importante dessa conversa toda, nossa, é quebrar esse paradigma que a pesquisa é um bicho de 7 cabeças. Ela é, na verdade, um processo de um trabalho, né? É aquilo que a gente já faz de alguma forma, né? Então, acho que isso é importante. A sua fala vira estimular dizendo, olha, é uma complexidade mesmo, mas é dessa complexidade que nascem a criação, as ideias, as mudanças. Eu acho importante enfatizar isso, sabe? Muito obrigada, Pascoal, extremamente pertinente, eu agradeço, muito obrigado por enfatizar, você tem toda a razão, sabe? Gente, não é bicho de 7 cabeças, pelo contrário, eu acho que o que vale reforçar aqui hoje é que, independentemente de vocês quererem passar a vida de vocês em pesquisa, passar numa coisa mais prática, passar no mercado, a ciência, ela é rede. Então, assim, se vocês me permitem sair do exemplo da comunicação e ir para as biológicas, né? Quando a gente falou, por exemplo, da pandemia, né? Sempre, assim, mas principalmente na pandemia, foram várias iniciativas que são tomadas pela academia em intensificar a presença no espaço público de discussão científica, não só na universidade, né? Mas e especialmente
com a união, com a colaboração de entidades sociais, civis, governamentais e não governamentais. É isso, ciência é rede, né? Então, quando a gente mantém o diálogo entre todos esses, universidades, associações científicas, tudo isso, né, as questões, sobre todas as questões mais prementes da sociedade, ao se inserir nessa, participando ativamente dessas discussões públicas, né? Desculpa, eu falei que eu ia dar o exemplo, né? Qual foi o exemplo que eu queria dar, gente? É justamente o da vacina, né? E esse grande exemplo veio da OMS, né? Que veio da União Monetária e Intelectual, com governos, universidades, pesquisadores independentes de diversos países nessa busca conjunta pela vacina, por medicamento, por teste, né? Como? Pela rede, através do compartilhamento de conhecimento e tecnologia a todos. Essa colaboração tão emblemática, ela chamou Access to COVID Tools Accelerator, né? ACT Accelerator, que é acesso às ferramentas, acelerador de acesso às ferramentas para o COVID, né? E o próprio Tedros, não vou nem tentar falar o sobrenome dele, tá, gente? O diretor da OMS, ele falou isso, que como nós estamos, são as palavras dele, tá, gente? Que como nós estamos enfrentando uma ameaça comum, a gente só derrota com uma abordagem comum. Então, todos se juntaram e compartilharam as descobertas para o desenvolvimento mais rápido da vacina, ao invés de cada pesquisador começar do zero, isolado no seu laboratório, né? Correndo competitivamente contra os outros, né? Com a colaboração nessa corrida, que foi uma corrida pela descoberta da vacina e não contra os outros cientistas, todo mundo começa infinitamente adiante do zero da competitividade, né? E é claro, gente, não todos, foram diversas vacinas, diversos grandes laboratórios da Big Pharma, né? Vacinas de governos que surgiram. E, é claro, hoje existe essa competição mercadológica da concorrência da compra e venda, mas não é científica, porque se nós não tivéssemos tido essa iniciativa de colaboração científica inicial, nós talvez estivéssemos sem uma vacina sequer, até hoje, né, gente? Então, é isso que eu quis dizer, sabe? Então, eu trouxe um exemplo bem das ciências biológicas, tal, mas é essa história de como a rede transformou a ciência e não só para a pesquisa, mas que, como eu disse, esse é o exemplo mais óbvio do que afeta a sociedade. Então, talvez eu tenha vários outros exemplos menos óbvios dentro da comunicação, mas esse é o mais direto para a gente entender essa história da rede, da ciência colaborativa. Desculpa, gente. Bel, fica à vontade, manda as perguntas. A gente já está aqui também se encaminhando para o nosso horário de finalizar, né, o nosso tempo da primeira aula, mas ainda temos alguns minutinhos. Professora Dinan também está aqui, levantou a mãozinha. Professora Dinan, por favor. Acho muito bacana a sua fala, e uma das questões que, assim, eu acho que são inspiradoras, exatamente essa questão da transversalidade, da questão da hibridação, onde, de fato, eu influencio pessoas que, mesmo desconectadas, passam a operar num outro sentido, produzir outros sentidos, e aí essa questão de não classificar mais por tanta mistura, e, ao mesmo tempo, a comunicação enquanto ciência ter uma visão, de fato, de poder, por exemplo, classificar, né? A gente está vivendo um novo, e isso eu acho muito bacana, né, como perspectiva de pesquisas e perspectiva de estudos para esses meninos que estão aqui com a gente na faculdade, e porque, assim, a gente tem perspectivas de comunicação contemporânea exatamente dentro dessa dimensão de quanto está fragmentado. Eu sempre brinco com os meninos, com os alunos, falo, olha, nós temos uma piscina aparentemente sólida, aí quando eu pulo, são vários toquinhos, né? E aí eu não tenho onde me agarrar muitas vezes, porque não é classificado aquilo. E aí eu até falo um contraponto que também acho que pode servir como objeto de pesquisa, que exatamente quando eu encontro um toquinho maior, a gente vê todas essas questões que você mesma falou, que a Terra é plana. Aquilo faz tanto sentido, aquele toquinho faz tanto sentido para o sujeito que ele se agarra e ele perde a capacidade de analisar todas essas confluências e possibilidades que a gente tem, né?
Então, eu acho que a sua fala foi muito feliz nesse desenho dessa cultura contemporânea. Tenho certeza que certamente você tocou os alunos para refletirem sobre isso. E eu queria mesmo fazer só esse contraponto que a gente, né, me senti tocado pela sua fala e na abertura dessas perspectivas que a gente pode estudar dentro da cibercultura e com essa associação que a gente está fazendo agora, né, eu acho que é importante falar um bocadinho da linha do tempo da ABCiber. Tivemos em São Paulo, na USP, em Porto Alegre, né, os principais pesquisadores de comunicação sempre passam por lá. O Trivinho, que nos visitou, já faz 2 anos, né? Trivinho foi em 2019 que esteve conosco. Esse ano de 2000 acabou com a nossa cabeça, né? Falou, mas foi semestre passado. Não, mas semestre passado a gente estava em casa. E aí eu digo sempre que, já falei isso para os alunos novos até, eu falei, olha, o Trivinho, nós temos um auditório onde a gente apresenta os TCC, as grandes apresentações são feitas lá. Eu nunca vi na vida o auditório tão em silêncio. Eu estou como a Laura há quase 20 anos na Unify. Eu nunca vi o auditório tão silencioso e assim, com tanta atenção numa pessoa que foi falar para a gente. Né, o Trivinho, gente, quem assistiu o Trivinho aqui na faculdade, o Trivinho faz parte da ABCiber e foi ele um dos responsáveis, junto com o Marco Aurélio, para fazer essa conexão muito feliz aí. Muito bom. Nossa, eu fico muito feliz com a sua fala, porque realmente tá vendo, gente, essa história, esse nosso... essa nossa nova parceria é exatamente isso, sabe, gente? É isso que é importante para a pesquisa. Eu, aliás, adorei seu exemplo, eu peço permissão para roubá-lo, a ilustração da piscina, eu peço permissão, muito bom, uma excelente essa ilustração, por causa disso, gente, tá vendo como a gente se agarra numa coisa, e se a gente não estabelecer essa rede, sabe, exato, a gente precisa tanto da rede, quanto desse fluxo comunicacional novo, quanto da colaboração, né? Se vocês me permitirem agora um rápido exemplo da física, porque aí isso entra, inclusive, não para vocês, só vocês que estão começando, entra para nós também, né? Porque assim, para a gente tirar um pouco do papel mesmo, né? Então, assim, suponhamos que chegou um novo pesquisador, jovem, talentosíssimo, num centro de estudos nossos, né? E então você fala assim, aquele pesquisador mais experiente e tudo, o que nós fazemos, né? Ele vai se sentir ameaçado e vai tentar manter ele afastado de todas as oportunidades? Não pode, gente, de jeito algum. Isso é a ciência competitiva que não traz, né, a evolução. O pesquisador contributivo, ele não vai se sentir ameaçado, ele vai ficar vislumbrado com a oportunidade de evolução. Qual que era o exemplo que eu queria dar? De novo, gente, tá? É da física atômica, mas é um dos exemplos que eu mais gosto, eu uso sempre, que é o modelo Rutherford-Bohr, né? Deixa eu ver, o Bohr é o aluno, tá? O Bohr, como aluno, ele contestou o professor, o Rutherford, sobre o porquê que tinha... Gente, desculpa, meu conhecimento de física vai ser super simplificado aqui, tá? Ele contestou o professor sobre o porquê que tinha carga positiva e negativa junto. Qual que foi o resultado dessa contestação? Eles criaram um novo átomo juntos, gente. Se o Rutherford tivesse simplesmente ignorado, ou ainda pior, né, o que a gente vê muito, tivesse ficado revoltado com tamanha insubordinação, né, como você ousa, esse modelo novo não existiria, e a carreira de ambos não ia ser nada. Então vamos pensar, inclusive, no desenvolvimento pessoal, né, tanto para a ciência, quanto para a humanidade, quanto para o desenvolvimento pessoal. O mais importante é isso, a ciência teria sofrido uma grande perda, teria deixado de ter um enorme progresso, mas é isso, esse diálogo, então é isso que a gente busca, sabe, gente? Então vocês, como novos pesquisadores, têm que trazer isso, essas novas ideias, essas contestações, essas novas visões, mas sempre abertos a essa rede, a tudo isso, né? Então, essa coisa, né? Esse exemplo nos mostra que o pesquisador real... nosso objetivo como pesquisador, gente, não é tentar ser o Google. O pesquisador não é enciclopédia. O Google existe para isso, né? Um pesquisador, um professor que desempenha o seu papel ideológico de fato, ele nos ensina a discernir, entendeu, gente?
e faz o mesmo. Não se acha superior aos alunos, aos assistentes de pesquisa, e não fala essas frases, não sai discursando essas frases do tipo, né? Eu li vários livros sobre o assunto, eu estudei diversas horas sobre isso, o que você que leu 2 páginas sobre o assunto quer me contestar? Já imaginou se o Rutherford tivesse agido assim, gente? Então, de novo, essa história da rede, é assim que vocês começam a pesquisa, conversando com seus professores, conversando com os pesquisadores, com os teóricos que vieram antes de vocês, e trazendo a contribuição de vocês. E assim, com essa união que sai uma pesquisa, que a pesquisa se desenvolve. Gente, desculpa, eu sempre saio falando que é maluca, mas essa empolgação que eu tenho. Perdão. Sempre muito bom. Professora Laura, por favor. Eu acho que você está sem áudio, Laura. Você quer tentar entrar e sair, sair e entrar de novo? Tá. Muito bem. A Laura já entra de novo, mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a fala da Janaína para a gente encerrar, né, esse nosso webinar hoje, né, fomentando exatamente esse passo tão importante nosso aqui dos cursos para essa retomada, né, e para esse incentivo na pesquisa. Realmente, Janaína, a gente só tem a agradecer. Laura, tá por aí agora? Voltou. Ai, gente, hoje eu já tive todos os problemas, viu, que eu já caí, minha internet, o computador. Hoje foi o dia que eu fui premiada. O que eu queria colocar, né? Tô vendo que vocês estão aí já arrumando para o final, então vou tomar o direito aqui, né, para a gente encerrar. Eu queria dizer para os alunos que eu estou nesse momento no lugar deles, né? Porque eu aprendi um monte de coisa, né? E mostrou assim um caminho, né? Eu queria dizer que um dia eu também já fui aluna na minha área até de pesquisa, como hoje vocês são. E quando a gente escuta uma pessoa assim tão brilhante quanto a Janaína falando, né? A gente às vezes fica pensando assim, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Será que eu vou chegar nisso? E a gente vai, né? Porque isso é uma caminhada. A Janaína já sentou no banco da faculdade. Ela também deu os primeiros passos, né? Ela também fez TCC, ela também fez iniciação científica, e dali surgiu uma carreira para ela chegar onde ela chegou hoje, né? Então, ela não nasceu assim, né? Ela ficou assim, porque ela trilhou um caminho da pesquisa. E é essa oportunidade que hoje nós estamos dando. Tem algumas coisas, de repente, eu ouvi e falei, meu Deus, eu nem entendi, né? Mas nós estamos aqui para abrir os horizontes, né? Eu acho que nós falamos várias vezes aqui, né, que o curso de comunicação é um curso criativo, é um curso que não cabe dentro da caixa, mas isso depende de cada um, né? A gente pode ser um publicitário, um jornalista quadrado dentro da caixa, né? E a gente vai pagar nossas contas no final do mês. Ou a gente pode ter coragem de abrir a caixa, enfrentar o novo, buscar o novo e ter muito sucesso, né? E ser reconhecido pelo que a gente faz, né? Ser admirado pelo que a gente faz e realmente fazer a diferença. Talvez não no mundo, mas pelo menos no nosso quadrado, né? Ali no nosso microcosmos, né? Então, eu acho que webinars como esse servem para isso, para pensar em outras oportunidades, para pensar que a minha profissão pode trazer mais, né? E por isso que a gente escolheu, né, uma parceria como a ABCiber, a presença da Janaína aqui hoje, para realmente despertar isso em vocês, né? Nós estamos aí com o edital de iniciação científica e de iniciação tecnológica abertos, né? Nós temos modalidade com bolsa, modalidade sem bolsa, né? Os alunos de comunicação, eu acho que nós temos um aluno do professor Adnan, né? A Ana Cristina gosta de pesquisa. Nós temos vários professores do curso de comunicação que estão afim, o professor Pascoal, nós já ensaiamos algumas coisas dentro da fisioterapia, né? Quem sabe, né? A professora Maria Isabel chegou aí cheia de ideias, né? Para a gente colocar aí as linhas de pesquisa, para a gente caminhar. Agora é a hora, né, da gente pegar essa oportunidade e ir para frente. Então, Janaína, para nós, hoje na Unify, é um prazer realmente tê-la aqui, né? Esperamos vê-la aqui muitas outras vezes, né? Para que a gente possa juntos construir aí a pesquisa científica dentro da comunicação, né? O nosso muito obrigado a você, aos professores e aos alunos que ficaram aqui nos acompanhando hoje. Eu também faço das palavras da Laura, né, neste momento, te agradecendo, Janaína, agradecendo a todos os nossos alunos, aos nossos professores,
né, a Propec da Unify, lembrando a todos vocês, né, que a gente vai informando aí ao longo das semanas, a Propec tem os setores que auxilia, né, Laura, as assessorias para a confecção do texto científico e uma série de coisas. Nós vamos organizando tudo isso aos poucos e realmente teremos aí resultados muito efetivos para todos nós. Jana, muito obrigada, Laura, obrigada aos nossos alunos, aos nossos professores. Queria desejar uma boa noite para todo mundo. E, Jana, o espaço aí para a gente finalizar, então. Muito obrigada, viu? Obrigada. Não me dá espaço para finalizar, não, que senão a gente fica mais meia hora aqui, não pode, vocês sabem. Eu peço perdões pela minha tagarelice empolgada, gente, porque realmente é algo que eu tenho muita paixão. E como a Laura falou, assim, eu aproveito a fala da professora Laura. Gente, eu posso falar para vocês com absoluta humildade e certeza de que hoje a grande parte da inovação que eu faço, né, que sabe-se lá o tamanho pequeno, grande, né, a maior parte vem dos meus alunos da iniciação científica. Essa é a importância do que vocês fazem quando vocês entram na pesquisa, porque quem me traz o novo, quem me traz as novas tendências, tudo que está acontecendo de novo no mundo, a maioria das vezes são os meus alunos de iniciação científica. Então, a minha pesquisa hoje, tudo que eu trago de inovação hoje, está completamente relacionada, completamente direcionada assim, ao que os meus alunos me trazem. Então, eu não seria uma pesquisadora hoje se não fossem os meus alunos. Eu estaria repetindo as mesmas velhas coisas, eu estaria sendo redundante, eu não estaria trazendo inovação nenhuma. Então, é isso que eu digo, gente, é essa oportunidade que vocês têm agora entrando na pesquisa, sabe? Porque isso é muito legal, sabe? Tanto como estudantes, acadêmicos, pesquisadores, cientistas, a gente tem que pensar no que a gente vai deixar como nossa obra no mundo, né? Não necessariamente nas nossas carreiras, nas nossas vidas individuais, porque quando nós temos que pensar nos benefícios para a humanidade, para a ciência em geral, e quando a gente pensa no coletivo e não simplesmente nos nossos benefícios próprios, naturalmente essas evoluções, a gente tem evoluções nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então, não é aquela coisa de, meu Deus do céu, vamos começar do zero, não, isso traz, essa colaboração, essa rede, traz benefícios para todos, para cada um de nós individualmente, nas nossas vidas pessoais, na nossa carreira, tudo isso, e para o mundo, e para todos que estão envolvidos, gente. Então, assim, eu quero agradecer muito, primeiro, porque, como eu falei, eu sempre fico muito feliz, eu sempre me sinto muito bem-vinda, muito à vontade aqui com vocês, fico abusando do ouvido de vocês, exatamente porque eu vejo esse potencial em vocês, sabe? Então, gente, espero que eu tenha influenciados positivamente, não negativamente, em direção à pesquisa, por causa disso, porque o potencial é enorme e vem de vocês, sabe? E ela é uma coisa, e a pesquisa, não, como eu falei, não importa o caminho que vocês querem tomar na carreira de vocês, essa metodologia científica, esse pensamento científico colaborativo em rede vai ajudar em qualquer área. Então, espero muito, muito ter ajudado vocês, ter esclarecido e não assustado-os, né? Mas, e eu fico à disposição de todos e agradeço mais uma vez, é sempre um prazer enorme, gente. Obrigada mesmo a todos. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo. Professora Janaína, obrigada. Pessoal, vamos então nos preparar, a segunda aula será normal. Vamos em frente aí, que daqui a pouquinho os professores chamam vocês, tá bom? Muito obrigada a todos os professores, todos os alunos. Obrigada, professora Laura. Obrigada, Jana. Tudo de bom, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito bom. Tem aula agora, Jana, também? Não, quarta-feira é o dia que eu tenho folga. De noite, não tem... né? Deu certo no meu horário exatamente porque de quinta eu começo às 7 da manhã, né? Na turma das 7 da manhã, então deu certo que de quarta é o meu dia de noite